pessoal, estamos começando mais uma live e hoje, a gente está aqui para falar de um assunto que é muito importante, que é como que funciona um mestrado. Eu vou só fixar o tema aqui da nossa live e esperar um pouquinho, até o pessoal ir entrando, para a gente começar. Boa noite, Davi. Boa noite, Paulinha. Boa noite, mãe. Boa noite, Prim. Boa noite, Tainá. Então bora lá, bora começar, já dando uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Hoje a gente vai falar, sobre como que funciona o mestrado por dentro, Vai ser um papo mais contraído, até porque durante as últimas semanas a gente teve muito conteúdo, Desde as lives de aquecimento, desde a maratona. Então foi bem intenso, A gente conversou com vários professores nessas lives que a gente faz. Então foi muito intenso. E eu tenho certeza, que se você assistiu a esses conteúdos, assistiu as lives de aquecimento, assistiu a maratona, você já está muito mais bem preparado para tentar uma seleção de mestrado. Então hoje, eu chamei de uma pós-maratona. A gente está retornando, às nossas lives semanais de terça-feira. E hoje eu quero falar com vocês, sobre esse assunto, Muitas pessoas, às vezes a gente fica tão focado, como é que eu faço para passar no mestrado? Mas a gente se esquece, de como que funciona. A gente não se preocupa, às vezes, como que o mestrado funciona por dentro, Como é que é a dinâmica, como é que a gente é avaliado, quais são as disciplinas, créditos, enfim, tudo isso aí. Eu vejo que muita gente, às vezes, se candidata ao mestrado sem saber como é que funciona por dentro um programa de mestrado. Isso é ruim. É ruim porque, às vezes, você não alinha suas expectativas com as expectativas do programa, que você vai ingressar. Então, é justamente esse o nosso objetivo aqui hoje, falar sobre esse assunto, e responder também um pouquinho das dúvidas, que vocês deixaram na minha caixinha, nos stories. Não consegui responder todas, então também vou estar destinando um pouquinho para estar respondendo, falando também um pouquinho sobre o GPS, que está com as inscrições abertas, e elas vão até domingo, às 23h59, há tempo ainda de você fazer sua inscrição, mas no decorrer da live a gente vai conversando sobre alguns pontos, tá bom? Então é isso, gente, esses recados são iniciais, Se você também não assistiu todos os episódios da maratona, assista, porque amanhã eles vão sair do ar, tá bom? Então, sua última oportunidade até amanhã, às 23h59, para assistir os episódios da maratona, tá lá disponíveis para que você possa assistir. O Claudinei sempre está na área, chegando aí, seja muito bem-vindo. Então, é a sua última oportunidade também, de ter acesso aos bônus, que eu disponibilizei no canal do Telegram. Tá muito bacana. E é isso, gente. Bora lá, vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar com vocês um pouquinho, é algo assim que algumas pessoas me perguntaram, que eu acho que é bacana compartilhar com vocês, é sobre a diferença, a diferença do mestrado profissional para o mestrado científico, Gustavo, será que eu escolho o mestrado profissional ou o mestrado científico? Qual que tem mais a minha pegada, Eu não sei. Enfim, gente, os dois mestrados, tanto o profissional quanto o científico, eles têm muitas semelhanças e algumas diferenças, Então, eu vou mostrar para vocês, assim, que as diferenças são bem sutis, Claro, existem as diferenças, mas os dois mestrados... uma pessoa uma vez me perguntou, se o mestrado científico tinha mais peso que o mestrado profissional. E, gente, tem o mesmo peso, passa pela mesma avaliação, da CAPES, recebe nota, enfim, é avaliada com a mesma rigorosidade, mas com algumas particularidades. Então, tem o mesmo peso, vale para você dar aula,
mas eu vou mostrar aqui certinho para vocês como é que é, né? Assim, de uma forma bem breve. Depois, né, vou compartilhar com vocês também como é que foi um pouquinho da minha experiência, né, de mestrando em tempos de pandemia durante esse semestre, né, na UNB. Enfim, o que vocês quiserem conversar comigo também, né, quiserem mandar dúvidas aí, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Vai ser um bate-papo aqui bem tranquilo, né, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, né, porque acaba que fica muitas informações às vezes restritas, né, ao ambiente ali da universidade. E as pessoas às vezes se candidatam à seleção de mestrado com expectativa, aí às vezes ela até é aprovada, ela entra lá no mestrado e ela percebe que não era aquilo que ela imaginava, né? Então, eu acho que é muito importante a gente alinhar expectativas, né? Justamente por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. Então, bora lá, pessoal. O mestrado profissional. O pessoal está entrando na live, a Brenda, a Ana, a Machado Ferreira. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está falando sobre como que funciona, né, o mestrado por dentro. Então, o mestrado profissional, pessoal, o mestrado profissional ele é mais voltado, como o próprio nome já diz, para a profissão, para o mercado de trabalho. Então, geralmente, o mestrado profissional ele tem uma pegada mais empírica, mais aplicável, né, de pesquisas mais aplicáveis na sociedade. E tem uma particularidade que é interessante conversar com vocês, né, sobre o mestrado profissional, que é o seguinte: no mestrado profissional, você não precisa, né, desenvolver necessariamente uma dissertação. O que é uma dissertação, né, Gustavo? Só para exemplificar para vocês, às vezes quem ainda nunca teve contato, né, não sabe. A dissertação é o seu trabalho final, né, ali do mestrado, a sua pesquisa que você vai consolidar em 2 anos. É como se fosse o TCC, né, que a gente tem na graduação, mas a dissertação é a nível de mestrado, né, o trabalho, a nossa pesquisa ali. O seu projeto que você apresenta, né, para ingressar no programa, esse projeto ele vai se transformar na dissertação, né, que é o seu trabalho final, a sua pesquisa. Então, no mestrado profissional, em alguns mestrados que eu estava analisando, especificamente no direito, né, você não necessariamente precisa entregar como trabalho final uma dissertação. Engraçado, né? Você pode entregar, por exemplo, no mestrado que eu vi, né, de Direito e Políticas Públicas, você pode entregar como trabalho final um projeto regulatório, né, ou então um experimento. Então é interessante, né, porque geralmente assim, a gente está acostumado com trabalhos que são, né, bem extensos, dissertações, monografias de final de curso, né, de conclusão de curso, teses. E o mestrado profissional ele tem essa particularidade, né, de ter uma pegada ali mais empírica e você não necessariamente precisar desenvolver uma dissertação necessariamente, né? Então, essa é uma particularidade interessante. E como é que você faz para analisar, né, se realmente como é que funciona, né, essa dinâmica? É algo que inclusive a gente conversou na nossa maratona, né, que eu falei com vocês na primeira aula. Gente, é muito importante a gente ler os regulamentos, né, do programa. Então, não sei se você lembra, né, dessa parte, mas eu falei com vocês na nossa primeira aula da maratona sobre a importância de ler os regulamentos, né? Porque quando a gente lê o regulamento dos programas, é algo que poucos candidatos fazem, pouquíssimos. Quando a gente lê o regulamento, a gente começa a compreender como é que funciona o programa por dentro, a forma que você é avaliado quando você está lá, já faz parte, né, do programa. Então, é muito bacana, justamente por conta disso, né? Então, prestem bastante atenção no regulamento. Por quê? Porque nesses regulamentos, né, você vai ter que entrar no site da universidade que você quer ingressar e analisar, porque nesses regulamentos vai estar lá, né, como é que funciona a dinâmica, como é que você é avaliado, né, os trabalhos. E eu lembro de analisar, né, esse regulamento do mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG, por isso que eu estou aqui falando com vocês, né, sobre essa particularidade, porque eu vi, né, no regulamento lá que eles aceitam, né, não só a dissertação como trabalho, mas também, né, projeto regulatório, experimento. Isso é muito bacana. Então, assim, é importante que vocês tenham nessa visão que mestrado, né, não é só dissertação. Tem outras possibilidades, especialmente quando a gente fala de mestrado profissional. O Alex está entrando na live, seja muito bem-vinda. A Ana, Carolina, a professora Ariana, que legal, sejam muito bem-vindas. A gente tem uma perguntinha aqui do Claudinei sobre o GPS. Bora lá. O GPS vai ensinar a escrever artigos científicos de alto impacto.
Então, Claudinei, sim, né, assim, tudo que eu sei sobre produção científica está dentro do nosso módulo 5 do GPS. E lá eu te ensino, né, sobre todo o processo de escrita, né, científica, as técnicas que eu utilizo, né, e assim, a questão de alto impacto está muito relacionada a... Enfim, tem o fator de impacto. A gente aqui no Brasil trabalha com qualis, né, para quem não sabe, mas a gente também, né, principalmente considerando o ambiente mais internacional das publicações, a gente tem o fator de impacto, né, que é mais comum fora do Brasil e tudo mais, mas também, né, aqui no Brasil é bem importante o fator de impacto. E tem até uma discussão, né, que o qualis provavelmente vai acabar, então a gente vai sair um pouco dessa pegada, né, eu tenho que publicar em revista, que é qualis, não sei o que lá. E a tendência é que realmente o fator de impacto, né, das produções se tornem um novo qualis aqui no Brasil, né? Então, assim, o GPS ele é direcionado para aquelas pessoas que querem ingressar no mestrado e que querem, né, ter uma produção científica. Agora, a questão de alto impacto, é complicado falar sobre isso, por quê? Porque geralmente as revistas que têm o maior fator de impacto, que a gente fala, são revistas, né, especialmente na nossa área, são revistas que exigem da pessoa que vai submeter o artigo, né, do pesquisador, o título de doutorado, né? Então, assim, seria talvez um pouco de arrogância minha falar que o GPS vai te ensinar a publicar um artigo, né, de alto impacto, considerando essa perspectiva que eu estou te falando aqui de fator de impacto, por conta dessa particularidade, né, das revistas de alto impacto, delas exigirem essa perspectiva de você geralmente ter um doutorado, né? Então tem essa particularidade, mas eu tenho plena convicção, né, que tudo que eu ensino dentro do GPS para você escrever um artigo, inclusive o Breno está até aqui, ó, mentorado, entrando na live. Tudo que eu ensino, né, sobre a produção de artigos científicos se aplicam, né? As técnicas que eu utilizei, por exemplo, para publicar em uma revista que é Qualis A2 recentemente, são as mesmas técnicas que eu ensino dentro do GPS, né? Então, assim, dá sim para que você publique, né, e publique com qualidade, que é uma preocupação muito grande que eu tenho com os meus mentorados, por conta que hoje em dia é muito fácil você publicar qualquer porcaria por aí, né, sem rigor acadêmico, sem uma metodologia robusta. Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho com os meus mentorados, que as produções deles tenham esse rigor acadêmico. Então, justamente por conta disso, o primeiro módulo do GPS é sobre fundamentos de pesquisa, né? Então lá eu te ensino sobre, desde o básico, te ensino como que você lê, né, um trabalho científico, um artigo, um livro, os tipos, né, de leitura, uma leitura básica, intermediária, avançada, né, como é que você faz essas buscas em repositórios, né, em base de dados. No módulo 2 a gente trabalha o projeto de pesquisa, né, eu vejo que algumas pessoas começam a escrever o artigo científico sem planejar, sem fazer o trabalho de casa, que é o projeto, e o projeto é muito, muito, muito importante. Então, esse módulo 2 ele vai servir tanto para você elaborar o seu projeto de pesquisa, né, para ingressar no mestrado, como também para que você possa elaborar, enfim, qualquer trabalho científico. Vamos supor que você queira elaborar um projeto para depois transformar em um artigo e publicar em um congresso, em uma revista. Sim, você vai ter essa possibilidade e esses conhecimentos dentro do GPS, tá bom? Então, eu só faço essa ressalva por conta, né, do fator de impacto, porque geralmente as possibilidades para a gente publicar nessas revistas, né, que são de alto impacto, geralmente são direcionadas a doutores. Eu mesmo publiquei, né, esse artigo em uma revista de um qualis bom, né, que tem esse fator de impacto, por conta que o meu orientador ele tem um título de doutor, né? Mas assim, vamos supor que você entre para o GPS, né, e você tem uma pessoa aí, né, às vezes que seja doutor, um amigo, enfim, você pode fazer essa parceria para publicar, né, nessas revistas que têm um alto impacto, tá bom? Então, assim, recomendo que você teste, né? Inclusive, para o pessoal que está assistindo, quem tiver interesse, né, são 15 dias que você pode testar essa minha mentoria sem qualquer risco, né? Então, durante esses 15 dias, você pode testar toda a mentoria. Se você não gostar, né, você pode me encaminhar um e-mail, porque o seu dinheiro vai ser devolvido. Hoje a gente utiliza, né, a Hotmart, que é uma das maiores empresas aí da América Latina de cursos online. Então, é super simples, né, para te reembolsar, né, te devolver o seu dinheiro. Então, recomendo, né, quem tiver interesse em ingressar para o GPS. Eu vou respondendo as perguntas aqui, gente, pessoal, porque senão, com o decorrer da live, eu vou esquecendo, tá bom? Mas vamos retomar aqui para o tema da live, que é em relação
a dinâmica, né, como é que funciona o mestrado. Mas muito pertinente, né, a pergunta do Claudinei, achei muito bacana. E outra coisa que eu lembrei aqui, né, para falar para vocês, é que a gente não precisa ter publicações em revistas que sejam Qualis A1, Qualis A2, A3, para que a gente consiga entrar no mestrado, né? Eu particularmente fui ter esse tipo de publicação esse ano, que eu já estava no mestrado. Então, assim, não fiquem nessa neura assim, eu só tenho que publicar em revista Qualis A1 para mim conseguir entrar no mestrado. Não, a maioria dos candidatos que são aprovados, que ingressam no mestrado, não tem publicação em revista Qualis A. Então, assim, não fiquem nessa neura, até porque se você submete o seu artigo, né, para uma revista que é Qualis A, geralmente o prazo ali de avaliação desse trabalho vai ser de um ano e meio, né, dependendo, às vezes até 2. Então, eu estou falando isso por experiência própria. Então, assim, se você quer ingressar no mestrado, né, e seu planejamento é para o próximo ano, por exemplo, eu não recomendaria que você submetesse um artigo para uma revista que seja Qualis A, que tenha um alto fator de impacto. Por quê? Porque muito provavelmente esse processo de submissão, de avaliação, só para falar, né, se o seu artigo ele foi aceito, se ele foi rejeitado, ou se ele foi aceito com recomendações, que você tem que fazer um monte de correção, só nesse processo aí, gente, demora bastante. Então, assim, eu ensino dentro do GPS, inclusive, né, me recordei aqui, sobre como que a gente turbina o nosso currículo Lattes, né, as estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, eu sempre comento com os meus mentorados. É bacana, sim, a gente ter uma publicação, né, uma revista que tem um alto impacto, um alto qualis, mas esse processo, ele é demorado, então a gente tem que ter consciência. Então, por isso, que eu sempre recomendo, né, aos meus mentorados começarem com revistas que sejam ali de um qualis mais baixo, que tenham um processo mais rápido de avaliação, né, de submissão, né, de parecer. E, inclusive, né, os congressos também têm um processo mais rápido. Então, assim, se o seu planejamento, né, por exemplo, é para 2021 já está dentro do mestrado, eu não recomendaria submeter um artigo para uma revista que seja Qualis A não ser, né, que esteja lá muito bem expresso no edital e acontecem algumas chamadas especiais, que geralmente o processo de submissão e avaliação é bem mais rápido, né? Eu vejo algumas revistas assim, e lá, geralmente nessas chamadas que são mais rápidas, eles colocam um prazo, né? O prazo, você submete até tal dia você vai ter essa resposta. Então, assim, acho que é bem a gente ser bem estratégico, né? Mas, gente, não precisa, tá bom? Para ingressar no mestrado, a gente não precisa ter uma produção científica de alto impacto. Quem vai desenvolver a produção científica de alto impacto, geralmente, são os professores universitários que já têm um doutorado, um pós-doutorado. E quando a gente quer ingressar no mestrado, a gente está ali, né, geralmente começando essa vida acadêmica. Então eu quero que vocês fiquem bastante tranquilos, né, tirem esse peso aí da consciência de ter que publicar com alto impacto, tá bom? Mas foi muito pertinente, né, a pergunta do Claudinei, achei muito bacana. E agora vamos voltar aqui para a nossa dinâmica da live, tá bom? Do tema da nossa live. Mas as perguntas que vocês tiverem, pode ir mandando que eu vou respondendo vocês, tá bom? Gente, voltando aqui, né, o acadêmico, o professor João Flávio, o João Flávio está entrando na live ali, errado aqui, sejam muito bem-vindos. O mestrado acadêmico, né, eu estava falando do profissional, e agora eu vou falar um pouquinho do acadêmico. O mestrado acadêmico, ele é mais direcionado para aquelas pessoas que querem seguir a carreira docente, né, mas não significa que você, né, que, enfim, tem uma atuação profissional muito robusta, que você não quer seguir carreira docente, não significa que você não possa fazer o mestrado acadêmico, tá bom? Você pode fazer tanto o mestrado acadêmico quanto o mestrado profissional, né? Mas o mestrado acadêmico, ele tem uma pegada, dependendo da linha de pesquisa que você for ingressar, tem uma pegada um pouco mais teórica, digamos assim, né? Mais de teoria, né? Agora, o mestrado profissional, ele tem uma pegada mais empírica, né? Mais prática, eu comentei com vocês, voltada para resolver dores, né, do mercado, enfim. Então, é muito bacana que vocês analisem, né, se você vai se candidatar a um mestrado profissional ou mestrado acadêmico. Os mestrados profissionais, geralmente, eles são mais raros no Brasil, né? O mestrado profissional em Direito, salvo engano, o primeiro foi da FGV em São Paulo, em 2013 ou 2014. Então, é bem recente, né? Então, geralmente não tem tantos mestrados profissionais no Direito, né? E também nas outras áreas, porque é algo ainda novo, né, que está começando. E, gente, fiquem tranquilos, se você entrar no mestrado profissional, no científico, tem o mesmo peso, tem a mesma credibilidade, né, é importante que você olhe a nota, né, a nota da CAPES. Então, por exemplo, tem mestrados profissionais que tem uma nota, sei lá,
5, 6. É claro que esse mestrado profissional ele vai ser melhor do que um mestrado acadêmico que tem nota 3, né? Mas aí é importante que você compare essa questão de notas, né? Então, que a gente tem ali, né? Para quem não sabe, os programas eles são avaliados, né, da nota 3 a nota 7, né? 3 é o mínimo para um programa, né, de mestrado e doutorado funcionar no Brasil, né, de acordo com a CAPES, enfim, eles recebem essa avaliação, acho que é quadrienal, e 3 é o mínimo para um programa funcionar. Então é importante que vocês olhem essa nota. Se tem um mínimo ali 3, tá ótimo, ingressa no mestrado, vale super a pena, tá bom? 4, 5, né, já é um mestrado muito bom, né? 6 e 7 são mestrados assim que têm uma alta internacionalização, né? São mestrados de excelência. É o caso da UNB, por exemplo, que é nota 6. No direito, é importante falar também, no Brasil a gente não tem nenhum mestrado, nenhum doutorado, né? Nenhum programa de pós-graduação estrito sensu com a nota 7, né? Que é o máximo, que é o topo. Todos são nota 6, né? São 10 universidades que têm nota 6 no Brasil em direito. Então, mas enfim, 3 para cima já está bom, já está ótimo, né? É importante, acho que o mais importante é ingressar no mestrado, né? Enfim. Então essa é a diferença, né, de uma forma sintética aqui dos mestrados, tanto profissional quanto mestrado acadêmico. Pessoal, tempo de duração, esse é um ponto também bastante importante da gente conversar aqui. O mestrado, ele vai ter 24 meses, né, 2 anos aí para que você ingresse e termine o seu mestrado. E, gente, passa muito rápido, 2 anos. Então, assim, eu acho que eu vejo que muitas pessoas optam por fazer, às vezes, uma pós-graduação lato sensu, né? Mas, geralmente, pós-lato sensu vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. E, gente, pensa a diferença de uma pós-lato sensu para um mestrado. É pouca coisa. Então, assim, vale. É claro que a pós-graduação em estrito sensu, né, o mestrado e o doutorado, tem um peso, né, uma exigência maior do que a pós-graduação lato sensu, mas também os benefícios são maiores. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas pós-graduações lato sensu, né? Todo mundo que se forma faz uma pós-graduação lato sensu. Eu tinha colegas que estavam ali na graduação, que já estavam terminando o curso e já estavam fazendo uma pós-graduação. Então, assim, hoje eu vejo que a pós-graduação lato sensu ela se tornou como se fosse uma graduação, né? Assim, da quantidade de pessoas que acessam. É claro, a pós-graduação lato sensu tem sim muita importância, principalmente para o âmbito, né, profissional, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem um mestrado, que é uma possibilidade muito interessante, tanto o profissional, né, enfim, quanto o acadêmico. E a diferença não é tão grande, né, do tempo que você vai se dedicar, de 1 ano para 2, passa rápido. Então, assim, acho que vale muito a pena, né, pelos benefícios que você vai galgar assim que você estiver no mestrado, né. Então, essa é a diferença básica, né, do profissional para o acadêmico, esse perfil, mas os dois têm o mesmo peso. E, voltando, né, eu estava falando de ano, já estou voltando aqui da diferença, né. Duração de 24 meses, uma mentorada um tempo atrás me perguntou, né, se esse tempo ele poderia ser prorrogado. E, gente, esse tempo de 24 meses pode sim ser prorrogado em casos bem excepcionais, tá bom? Por exemplo, de gravidez, alguma doença, enfim, algo assim bem sério, né, bem que tire, né, a sua possibilidade de se dedicar às atividades do mestrado. Aí você vai ter que ter todos os comprovantes, você vai ter que conversar junto à coordenação do seu programa, né, depois que você entre, com a sua orientadora, né, com o seu orientador, para ver sobre essa possibilidade, tá bom? O Ruici está entrando na live, o Márcio, o César Santos, sejam muito bem-vindos. Então isso aí é sim possível, mas é bem complicado. Por quê? Porque prorrogações não são tão interessantes para os programas, porque isso pode afetar negativamente a nota do programa em uma avaliação aí da CAPES. Então, geralmente, eles tendem a ser muito bem rigorosos com essa questão de prorrogação. Então, já contem que você vai entrar no mestrado e você vai ter 24 meses aí, tanto para cursar as disciplinas, como também para escrever a sua pesquisa, tá bom? Tempo de dedicação, né? Gustavo, quanto tempo eu tenho que me dedicar semanal para ingressar no mestrado? E qual que é a média, pessoal, que eu vejo assim, né? Eu analiso muitos editais, né, para os meus mentorados, para as lives que eu faço aqui com vocês também. E a média que eu vejo, né, de tempo assim, de dedicação, que eu acho que é interessante que vocês tenham essa consciência, é de ter uma dedicação de pelo menos aí, né, 20 horas semanais. Por quê?
porque você tem aulas, né, e você tem leituras, né? Então, geralmente, os programas eles te exigem, inclusive ali no momento que você faz a sua submissão, né, que você assina um termo falando que, em alguns programas, né, não são todos, mas falando que você tem no mínimo ali 20 horas semanais para se dedicar, né, às atividades do programa, incluindo aulas, leituras, enfim, para se dedicar ao mestrado, né? Então, assim, é algo que é importante que vocês já planejem com antecedência. Por quê? Porque quando você chegar lá no momento da banca, uma das perguntinhas que eles podem te fazer, inclusive fizeram recentemente para os meus mentorados que foram para a etapa de banca, foi em relação à disponibilidade de tempo, né? Você tem disponibilidade de tempo para fazer a sua pesquisa, né? Por exemplo, se você trabalha aí de segunda a sábado, um período integral, é muito complicado, né, de você fazer um mestrado. Então, assim, você já tem que se planejar com antecedência para você organizar na sua agenda, né? Quais são os dias, por exemplo, da semana que você tem disciplina. Então, são dias que você vai ter que ter a sua agenda ali livre, né, para se dedicar ao mestrado. Mas, gente, isso não é desculpa, né, para você ingressar no mestrado. Ah, não tenho tempo. Eu conheço inúmeras pessoas que trabalham aí, se brincar, 40 horas semanais que ainda fazem mestrado. Tem disciplinas, por exemplo, que você pode cursar no período da noite, né? Que você pode cursar no sábado, no período da manhã. Então não tem desculpa. Ah, eu não tenho tempo, não tem prioridade, né? Então a gente tem que ter prioridade quando a gente quer ingressar no mestrado. Priorizem, organize o seu tempo, tá bom? Então é super possível, eu conheço muitas pessoas, né, que fizeram mestrado trabalhando, no meu caso, por exemplo. Então é só questão mesmo de gestão de prioridades, né, de tempo. É algo que eu peguei muito da fala, né, do professor Felipe, que a gente fez uma live e semana passada, ele falou bastante sobre isso, né? Eu questionei ele como é que ele fazia a gestão de tempo dele, porque, enfim, desde a graduação ele sempre trabalhou, né? Ele fez 2 graduações, trabalhava e ainda dedicava tempo para pesquisa. E ele falou, Gustavo, antes da gestão de tempo vinha a minha gestão de prioridade, então fazer mestrado para mim sempre foi muito prioritário. E eu achei muito interessante, muito bacana, né? Porque realmente, se a gente quer ingressar no mestrado, aquilo lá tem que ser, a gente tem que elencar isso como uma prioridade, né? E por isso que eu comentei com vocês, né? Eu conversei com vocês na nossa primeira aula do Maratona, quem assistiu aí se recorda, em relação ao propósito, né? Qual que é o seu propósito de ingressar no mestrado? Isso aí tem que ser muito forte dentro de você, né? Do porquê, do grande porquê de você querer fazer um mestrado, né? Então, lembre do seu propósito, olhe para ele diariamente, porque isso aí vai te motivar, né? Vai te dar ânimo para que você continue, né? Ó, o Val Martins está entrando na live, que bacana, seja muito bem-vindo. Gente, né, como é que né, a primeira semana ali do mestrado? Eu até fiz uma live um tempão atrás, em março, antes da pandemia, estava começando, na verdade, a pandemia. Eu falei um pouquinho sobre a primeira semana de aula. Eu peguei a primeira semana de aula no UNB presencial, aí veio a pandemia, enfim, suspendeu a aula, depois de muito tempo que foi voltar o ensino presencial, né? E eu fiz essa live falando um pouquinho sobre a semana da integração, que é a semana que geralmente os programas de mestrado, doutorado, eles fazem para recepcionar os calouros, né, digamos assim. E é muito bacana esse evento porque, enfim, você conhece os professores, a coordenação, né, como é que funciona internamente o programa, quais são os grupos de pesquisa, né? Então é muito bacana, tem palestras também sobre várias temáticas. E eu vejo que geralmente os programas eles fazem, né, gostam de fazer pelo menos uma aula magna para falar sobre isso, né? Se não for uma semana da integração, a língua travou aqui, se não for pelo menos uma semana da integração, se não for uma semana da integração, pelo menos eles fazem uma aula magna ali, né, nos primeiros dias, para vocês conhecerem por dentro o programa de mestrado. Então é muito bacana, eu vejo assim que eu conheci bastante da UNB nessa semana, vários professores conversaram com a gente, eu conheci os grupos de pesquisa, e era uma porrada de grupo de pesquisa que eu fiquei até perdido, mas geralmente os programas fazem isso, então na primeira semana você já vai ter mais informações a respeito do seu mestrado quando você ingressar. Mas é claro, né, recomendo que você leia os regulamentos antes de você ingressar, tá bom? Antes de você ingressar no mestrado, às vezes as pessoas pensam assim, vou ler só o edital, né, o edital para mim montar o meu projeto, para mim, enfim, participar do processo seletivo, mas a pessoa ela é aprovada, ela nem sabe, né, como é que funcionam as aulas, as dinâmicas, a frequência. Isso é muito ruim, tá bom? Gente, a gente tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Quem é?
Ah, é do Breno. Excelente pergunta. Ó, cursos que ainda não têm avaliação CAPES, vale investir? Eu acho que é importante você olhar, assim, a questão do corpo docente, se o programa realmente é sério. Porque, assim, só dele ter autorização para funcionar, ele passou por uma rigorosa avaliação, uma rigorosa avaliação. Então, na minha opinião, vale a pena. Mas é claro, depois de 4 anos, ele vai passar por uma avaliação. É importante que você fique acompanhando essa nota. Vamos supor que, enfim, ele tem uma nota aí muito ruim, isso aí é ruim para você. Então, eu particularmente faria um curso de mestrado, mesmo que ele ainda não tenha avaliação. Por quê? Porque ele já passou, na verdade, ele passou por uma avaliação para ser aprovado, tem uma série de requisitos que ele tem que atender para ser aprovado. Ele só não passou ainda por avaliação que é quadrienal, porque ele não tem aquele período ali de 4 anos em funcionamento para ser avaliado, como os demais programas. Então, particularmente eu recomendo, assim, se você tiver interesse e tiver ao seu alcance de fazer, sim. Mas olhe bastante a questão do corpo docente, olhe as linhas de pesquisa, tem afinidade com o que você quer pesquisar, então acho que é importante a gente avaliar essa questão também, porque não adianta nada, só tem pessoas que pensam assim, qualquer mestrado que eu entrar tá bom. E, gente, não é assim não, porque não funciona assim, porque se você entra no mestrado só por título, você vai ter uma série de dificuldades em relação à sua pesquisa, em relação às disciplinas que você precisa cursar. Então, eu sempre recomendo para os meus mentorados, gente, escolham mestrados que vocês tenham afinidade com as linhas de pesquisa, porque são 2 anos que você vai estar ali se dedicando para ingressar no mestrado. Então, eu acho que é importante avaliar isso, tá bom? Mas, quanto a essa questão da avaliação, eu acho que é importante que você fique de olho nessa avaliação daqui 4 anos, quando ele receber o seu curso, receber uma avaliação novamente, para ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Então, eu estava falando com vocês da Semana da Integração. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questãozinha para a gente... não, a gente ainda dá para continuar aqui. Bora lá. Então, essa Semana da Integração ou aula magna vai ser para você conhecer o programa de mestrado por dentro, tá bom? Gente, primeiro ano, como é que funciona o primeiro ano do mestrado, para compartilhar com vocês. O primeiro ano ele vai ser composto de disciplinas que são obrigatórias e disciplinas que são optativas. Disciplinas obrigatórias vai variar muito do programa que você vai ingressar, então por isso eu reitero aqui a importância, gente, regulamento, ler o site, porque lá no site você vai ter acesso a todas as informações, quais são as disciplinas obrigatórias, quais são as disciplinas optativas, quantos créditos que você precisa cursar, porque cada uma dessas disciplinas tem uma quantidade X de créditos, e no final do seu curso você precisa cursar X créditos, Então, cada uma dessas disciplinas que você cursar, você precisa se atentar a isso, tá bom? Então, no primeiro ano vão ser as disciplinas obrigatórias e as optativas. As obrigatórias não tem como você correr, por exemplo, no UNB não tinha como eu correr de filosofia política e direito constitucional, e agora, no segundo semestre, vai se iniciar, 2020/2 vai se iniciar em 2021, não tem como eu correr, por exemplo, de prática docente, Então, são 2 disciplinas obrigatórias, e o restante eu monto do jeito que eu quiser, lá no UNB, por exemplo. Eu pego disciplina que é da linha 1, que é da linha 2, eu sou da linha 2, mas eu pego disciplina que é da linha 1, Então é bem bacana, você pode montar a grade da forma que você achar mais interessante, mas eu recomendo que você monte a grade aí conversando com o seu orientador, para que você pegue ali disciplinas que tenham afinidade com o que você vai pesquisar, com a sua dissertação, por exemplo. Essa disciplina que eu peguei esse semestre de filosofia política e direito constitucional, apesar de ser obrigatória, foi muito bacana para minha pesquisa, porque, enfim, eu tive acesso a textos, artigos, debates, que aproveitaram muito, porque eu estou pesquisando. Por exemplo, a gente estudou muito esse semestre, nessa disciplina, sobre autoritarismo, sobre, enfim, democracia, e foi muito interessante, foi muito rico a experiência, e são, assim, os fichamentos que eu ia fazendo para os textos da aula, eu sempre tentava fazer um link com o que eu estava pesquisando.
Então, acho que é bem bacana a gente ter essa perspicácia, né, de não pegar disciplinas ali que sejam muito aleatórias, né. A disciplina, digamos assim, mais aleatória, né, que eu peguei, mas foi por conta de que era algo que eu já tinha pretensão antes mesmo de ingressar no mestrado, né, desde a graduação eu já tinha esse interesse, que foi em relação ao direito à inteligência artificial, né, então foi uma disciplina que eu peguei também, porque na graduação eu comecei a me envolver com esse tema, né, então era algo que eu via muito forte no UNB, né, de inúmeros projetos, e era algo que eu queria ter contato. Então eu peguei essa disciplina. Então assim, foi a disciplina mais, digamos assim, fora da curva, entre aspas, em relação à minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, atualmente, que envolve acesso à justiça e defensoria. Então, assim, valeu muito a pena essas disciplinas que eu peguei esse semestre, aprendi demais. Outra disciplina também que eu peguei foi sobre democracia e violência. E, gente, né, para explicar para vocês, né, eu tô falando aqui de disciplinas, das disciplinas que eu peguei, mas o que isso interessa para vocês? Eu quero falar que, assim, cada disciplina, ela varia de acordo com os professores, em relação à dinâmica, né, como é que é o funcionamento, a forma que você vai ser avaliado, tá bom? Então, por exemplo, né, disciplina de filosofia política e direito constitucional, a gente tinha que escrever 3 mini ensaios, né, 3 ensaios durante todo o semestre. E eram ensaios assim de 3 páginas, não era algo fora do comum, né? Algo assim muito difícil de se fazer. Não, era algo tranquilo, né? Eram 3 ensaios, mas acabou que chegou no final a professora reduziu para 2 ensaios, né? Por conta, enfim, do período que a gente está passando, enfim, ela foi bem compreensível. Então, foi bem tranquilo. E, inclusive, eu estou aproveitando esse ensaio, né, esses ensaios que eu fiz durante as disciplinas para transformar em artigo. É algo que, inclusive, recomendo para vocês, né, quando vocês estiverem no programa, né, de mestrado que você for ingressar. Se o professor não pedir artigo, né, o artigo ele é mais robusto e tudo mais, tem professores que pedem ensaio, que é algo ali mais sucinto e tudo mais. Mas eu recomendo, pega o seu ensaio que você publicou, você escreveu com o professor e publique um artigo, né, em uma revista. Isso aí vai ser muito bom para a sua carreira acadêmica, tá bom? Então eu escrevi esse ensaio para a disciplina, né, eu vou nessas férias, se Deus quiser, finalizar, né, em um artigo. O ensaio já está até bem grandinho, acho que já tem umas 11 páginas, né, daqui umas 6, 7 páginas ele já fica bem robusto, né, para ser um artigo. Na outra disciplina que eu peguei, né, de democracia e violência, o professor ele dividiu a turma, né, em grupos para a gente escrever artigos também, né, então o professor na verdade dividiu em eixos temáticos e cada eixo temático escreveu um artigo em coautoria com outros alunos, então também foi bem tranquilo, foi até um pouco difícil de escrever em coautoria porque no meu eixo temático, né, que era sobre acesso à justiça na América Latina, tinham muitas pessoas, né? Tinham 7 pessoas para escrever um artigo. Então, assim, eu escrevi, mas foi pouco, né? Até porque tinham muitas pessoas para escrever. E a gente teve umas dificuldades operacionais ali para reunir tantas ideias, tantas cabeças, mas a experiência foi muito bacana. Inclusive, eu até gravei um áudio, não sei se vocês chegaram a escutar, que está no meu Telegram, falando sobre essa experiência, né? De escrever em coautoria. Então, foi bem bacana. Né? Essa foi a forma que a gente foi avaliado na disciplina, né, de democracia e violência. E direito, né, e inteligência artificial, a gente tinha que escrever fichas, né, a gente lia os textos, né, isso é algo que é meio típico, né, para todas as aulas. Você vai para as aulas com os artigos lidos, né, o professor ele passa ali os artigos a cada aula e você vai para a aula, né, para realmente debater esses artigos com os seus colegas, com o professor. Geralmente o professor ele tem ali o papel, né, de um mediador que vai conduzir os debates. Então é bem diferente porque não é igual na graduação que a gente tem aquele tanto de aula expositiva que o professor simplesmente vai lá, joga aquele tanto de conteúdo na sua cabeça, né, e você vai para casa e depois você nem lembra mais o que você viu. No mestrado eu acho que é bem bacana porque a gente tem essa possibilidade, né, de sair da caixinha, né, de você realmente se posicionar, de você falar. Geralmente é algo que na graduação a gente fica muito como telespectador. E no mestrado a gente realmente tem que falar. Inclusive, recentemente eu até, pensando, né, nessa dinâmica do mestrado, eu criei um bônus para os mentorados do GPS. A Trin tá até aqui, acho que o Breno também já participou. A gente criou um grupo de estudos, né, só para discutir questões metodológicas
E esse grupo de estudos ele funciona muito nessa dinâmica das aulas do mestrado, né? Então, esses encontros estão sendo muito bacanas porque, além da gente debater metodologia, que é um assunto que geralmente as pessoas têm muita dificuldade, além da gente debater metodologia, a gente está ali na mesma dinâmica que são as aulas de mestrado. A gente sempre seleciona um mentorado, né, para fazer a mediação do texto durante os encontros e depois a gente abre, né, para os debates. Então, é algo bem bacana porque a gente vai construindo esse conhecimento de forma compartilhada, né? Metodologia, muitas vezes a gente lê o livro ali de metodologia, lê um artigo e a gente não compreende, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de debater com mais pessoas, a gente começa a introjetar, né, esses conceitos, a gente consegue até visualizar melhor, né, sobre esse assunto. Então, eu acho que é muito bacana. Ó, a Prim tá falando aí, aulas extraordinárias. Obrigado, Prim. Inclusive, né, lembrando os mentorados que estão aí na live, segunda-feira, às 8 horas, né, na próxima segunda, a gente tem um encontro, né, desse grupo de estudos para debater, né, a pesquisa empírica. Então vai ser um encontro bem bacana, só relembrando aí os mentorados. E que também, né, o pessoal que for entrar, né, os novos mentorados que forem entrar nessa nova turma, as inscrições estão abertas, né, falando aí para o pessoal. As inscrições estão abertas, elas vão até domingo, tá bom? Domingo até as 23h59. Mas você pode fazer a sua inscrição até hoje, às 23h59, com R$300 de desconto, pessoal. Com R$300 de desconto, esse desconto vai só até hoje, de R$300, tá bom? Amanhã você pode fazer a sua inscrição, mas você não vai ter esse desconto aí de R$300, vai ser R$200 o desconto de amanhã e depois R$200 e depois acaba o desconto, né? Então, se você deixar para a última hora, você não vai ter desconto. Se você deixar, por exemplo, para fazer a sua matrícula na sexta, no sábado e domingo, você não vai ter desconto algum, tá bom? Então, o que eu faria se eu fosse você, se você está interessado em ingressar nessa mentoria, no GPS, se você quiser ter o meu acompanhamento, né, mais personalizado, enfim, de segunda a sexta, né, se eu fosse você, eu recomendaria que você ingressasse na mentoria e você decide, né? Igual eu comentei mais no início da live, você tem 15 dias para testar essa minha mentoria, né? Então, durante esses 15 dias, se você vê assim, não gostei da mentoria, eu não achei que as aulas me ajudaram, o que você pode fazer? Você pode solicitar o seu dinheiro de volta, que eu vou estar devolvendo integralmente, tá bom? Então, vai ser bem tranquilo em relação a isso. Claudinei está perguntando aqui, ó, não encontrei opções de parcelamento via boleto. Então, Claudinei, infelizmente a Hotmart ela não tem essa opção de parcelamento no boleto, tá bom? Eu me recordo aqui que a gente tem a opção do PayPal. No cartão de crédito você pode parcelar em até 12 vezes, em 2 cartões diferentes. E em relação a débito bancário também, mas o débito bancário é à vista. Tem transferência também e cartão caixa, se eu não estiver enganado. São 5 opções, né? Mas realmente essa opção assim, do parcelamento no boleto a Hotmart não funciona, não autoriza, né? Não tem essa opção. Todas as opções que estão disponíveis lá na Hotmart eu ativei, né, para quem tiver interesse, mas infelizmente, né, por enquanto a gente não tem essa opção de boleto, né? Até porque assim, a Hotmart ela tanto processa o pagamento, né, de quem for ingressar, como também a gente hospeda as aulas do curso, né, do GPS. Então todas as aulas elas estão dentro da Hotmart, dessa plataforma, tá bom? Então, por enquanto não, tá bom? Mas tem outras opções lá que eu acredito que fique bem interessante também, tá bom? Gente, eu estava falando aqui, né, dos descontos, né? Então, até quinta-feira você consegue, né, quarta e quinta com R$200 de desconto. Sexta, sábado e domingo acabou o desconto, você ainda pode ingressar, tá bom? Se ainda tiver, importante falar que são 15 vagas, tá bom? Então pode ser que essas vagas acabem antes, ou pode ser que elas nem sejam totalmente preenchidas, tá bom? Mas eu limitei esse tanto de vagas, por quê? Porque essa mentoria, ela não é um curso de apertar play, porque eu só coloco vocês lá para assistir às aulas, não. Vocês têm o meu acompanhamento diário, de segunda a sexta, dentro dessa nossa comunidade, né? Eu tiro todas as suas dúvidas, né? Se você quiser mandar algo lá relacionado à sua temática, do seu projeto, eu esclareço tudo, né? Eu dou minhas sugestões em relação ao seu tema. A gente também tem encontros ao vivo, um encontro ao vivo. Fora os encontros que a gente tem, né, desse grupo de estudos que é mensais, a gente tem um encontro por mês, só para esclarecer dúvidas, cara a cara, ao vivo com vocês. Tem bônus também, tem 4 bônus, né, que eu programei para essa mentoria, para essa turma de agora, né? Então são bônus bem bacanas.
Primeiro, né, do grupo de estudos que eu criei recentemente. Tem outro bônus também em relação ao acesso, né, aos meus projetos de pesquisa. Então, eu lembro que quando eu estava me candidatando, né, às seleções de mestrado, eu entrei em contato com alguns candidatos e eles não consegui, né, não tive acesso aos projetos de pesquisa. Geralmente o pessoal não compartilha tanto, né, então para facilitar, né, para que as pessoas possam visualizar, para que os meus mentorados possam visualizar esses projetos de pesquisa, eu compartilhei esses 3 projetos meus que eu escrevi, né, que foram avaliados, que foram aprovados em 3 programas diferentes. Então esse também é um dos bônus que eu coloco para os meus mentorados, tá bom? E tem mais outro, né, outro bônus que é em relação às 5 primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Esse é um bônus que inclusive está acabando, que é uma consultoria, né, individualizada, depois que você assistir às aulas do GPS, em que eu te ajudo, né, que eu analiso o seu planejamento de acordo, né, com a universidade que você vai ingressar, tá bom? Então tá muito bacana, recomendo que, se você ainda não conferiu, né, o que tem dentro de cada um, né, dos módulos, recomendo que você acesse, né, o link da minha mentoria que está na minha bio, aqui do perfil do Instagram, depois dessa live, tá bom? E que você faça a inscrição, né? Recomendo que você faça a inscrição até as 23h59 de hoje por conta desse desconto, né, de R$300. Depois você decide, né? Você decide se você vai ficar, se você vai sair, tá bom? Porque realmente, assim, vai ser a última turma do ano, né? Tem essa nossa limitação de vagas também. E, né, que história que você quer contar, né, de 2020? Tem pessoas que pensam assim, vou deixar para o ano que vem, né, começar em janeiro. E, gente, melhor hora de começar é agora. É agora porque, enfim, antes dos editais serem publicados. A gente começar a se preparar com antecedência é muito interessante, é algo que eu sempre comento bastante com os meus mentorados, para a gente se antecipar aos editais e chegar mais competitivo, né? Eu sei que ali em janeiro, em fevereiro, vão ter editais sendo publicados e o pessoal começa a ficar doido, né? Tal edital foi publicado, e agora? E, gente, justamente por conta disso que eu fiz as lives de aquecimento, eu fiz a maratona, eu estou abrindo agora inscrições para o meu programa de mentoria. Então, aproveitem, né, a última oportunidade do ano, né? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você tiver qualquer objeção, né, depois que você entre, você ainda tem esse período de 15 dias para testar, tá bom? Então, mas voltando aqui, né, para o tema da nossa live, eu vou entrar nos assuntos e vou esquecendo, né, do que a gente tem que falar. Mas voltando aqui para o tema da nossa live, a gente estava falando sobre as disciplinas, né? Então tem as disciplinas obrigatórias, as optativas. Eu falei para vocês que seria interessante vocês conversarem com o orientador de vocês para decidir quais são essas disciplinas, tá bom? E no segundo ano você vai ficar, né, digamos assim, dedicado exclusivamente para escrever a sua dissertação, né? Mas é claro que você não vai ficar só por conta de escrever a dissertação. Você provavelmente vai fazer parte de algum grupo de pesquisa, você vai ter mais alguma atribuição ali na universidade, tá bom? Mas, em tese, né, em regra, assim, a gente fica no segundo ano. No segundo ano a gente não tem aula, né, só no primeiro, nos 2 primeiros semestres. E no segundo ano a gente fica por conta de escrever a dissertação, tá bom? Em relação a atividades complementares, o que é muito importante, né, para os mestrandos que vão ingressar, saberem, né, vocês que são futuros mestrandos que estão aqui. É muito importante que a gente publique artigos, que a gente participe de congressos, né? Geralmente, alguns programas eles colocam alguns créditos que são de atividades extracurriculares, né? Que são participação em congressos, publicação. Na UNB a gente não tem que cumprir uma carga ali de atividades complementares, de atividades extracurriculares, mas de toda forma eu mesmo faço porque é muito interessante para o nosso amadurecimento, né? Publicar artigos, enfim, participar de congressos, coisas básicas que todos os futuros mestrandos devem saber, tá bom? Então, dependendo do programa que você vai ingressar, eles vão te exigir uma quantidade X ali de atividades complementares. E onde que você vai saber essas informações? Nos regulamentos, né? Nos regulamentos internos ali do programa. Pessoal, grupos de pesquisa, né? Quando você ingressa no programa de mestrado, você possivelmente vai fazer parte de um grupo de pesquisa, né, ali do seu orientador. Enfim, você tem que, além, né, de assistir às aulas, participar dos encontros dos grupos de pesquisa. E nesse período virtual, né, assim, os encontros estão sendo todos online, né, dos grupos de pesquisa que eu participo. E geralmente são encontros quinzenais, dependendo do grupo pode ser encontros mensais, vai depender muito, né, do professor que é coordenador do grupo, da dinâmica, né. No grupo de pesquisa, um dos grupos de pesquisa que eu faço parte da UNB, esse semestre a gente estava muito
dedicado para a escrita de um artigo, né? O grupo se reunir para escrever artigos para um livro, né? Para um livro. E assim, essa dinâmica ela varia internamente de cada grupo de pesquisa. Já outro grupo de pesquisa que eu faço parte do UNB, a gente ficou mais em questões administrativas por conta desse período, né? Então, assim, essa dinâmica interna também dos grupos de pesquisa varia muito. E é interessante que você já conheça esses grupos de pesquisa desde antes, né? Desde antes de você ingressar no programa. Inclusive, eu conversei com vocês sobre isso durante, né, a maratona, que é você conversar, né, com o seu potencial orientador, encaminhar e-mail, ver se tem possibilidade de você fazer parte de grupos de pesquisa. Eu tenho vários mentorados, né, que ingressaram no GPS que hoje fazem parte de vários grupos de pesquisa, né, no Brasil, porque eu divulgo essas oportunidades lá dentro da nossa comunidade. E, gente, não é coisa de outro mundo, né? Grupo de pesquisa é só quem está vinculado lá à universidade que pode ingressar. Gente, os grupos de pesquisa atualmente eles se abriram muito, né? Principalmente por conta desse período que a gente está passando, né? Os encontros são virtuais, né? Então os grupos de pesquisa estão se abrindo, né? Abrindo o horizonte a nível Brasil. Então você pode participar muito bem, por exemplo, hoje de um grupo de pesquisa na USP, né? Eu já vi editais assim. Então é muito bacana, né, a gente participar de grupos de pesquisa antes mesmo de ingressar no mestrado. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo a nossa veia científica e isso é muito importante, tá bom? Pessoal, então eu falei para vocês as disciplinas que eu peguei na UNB, né, foram muito bacanas. Filosofia Política, Filosofia Política e Direito Constitucional foi a primeira, que eu pego na segunda-feira de manhã. Direito e Inteligência Artificial eu pego na sexta de manhã. E Democracia e Violência eu pego na sexta de tarde, tá bom? E cada professor ele vai fazer a dinâmica da aula de uma forma diferente, né? Enfim, a forma de avaliação também vai ser diferente. Mas o que é regra? Né? Geralmente é regra das aulas de mestrado. São aulas em que você realmente é colocado no campo de batalha, em que você tem que participar. Não é aulas que você é mero espectador, tá bom? Então, já tenham essa consciência que assim que vocês entrarem, né, vocês vão ter que ter esse perfil acadêmico, tá bom? Pessoal, outras coisinhas aqui, né, que eu acho que é importante falar com vocês, mas de uma forma bem breve, que é em relação à qualificação e à defesa, tá bom? Mas é uma preocupação que você vai ter só lá na frente, mas eu já quero antecipar aqui para vocês, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tá bom? O que é a qualificação? Né? A qualificação ela é utilizada em grande parte das universidades, né, tanto mestrado quanto doutorado. Funciona como se fosse uma pré-banca, né? Uma pré-defesa. Nessa qualificação, você vai defender o seu trabalho, ele não precisa estar totalmente concluído, tá bom? Ele vai ter uma comissão de professores que vão avaliar o seu projeto, a sua pesquisa, para ver se ela tem condições, né, de em breve você fazer a defesa, né? A defesa é o ponto máximo ali, o ápice, né, digamos assim, da sua pesquisa, que você vai apresentar, como se fosse no TCC, né? No TCC a gente não tem ali a defesa, é da mesma forma, né? Mas é claro que com um nível de rigorosidade muito maior, né? Então, a gente tem a qualificação ali no mestrado, né, em grande parte das universidades. Na UNB não é obrigatória a qualificação, né? Então, inclusive, se tiver alguém aqui querendo ingressar na UNB, não é obrigatória a qualificação, né? Mas a qualificação é interessante porque você coleta feedbacks sobre a sua pesquisa de uma forma mais rápida, né? E você consegue aperfeiçoar para depois fazer a defesa final, né? Ou então, se a sua pesquisa estiver muito ruim, né, os professores vão falar e vão te recomendar, né, fazer várias reformulações no seu trabalho e a sua defesa, né, final ali ela vai ser postergada. Mas a qualificação, né, ela tem o objetivo ali realmente de fazer uma avaliação dos primeiros resultados, digamos assim, né, da sua pesquisa. Eu já vi pessoas, né, inclusive próximas, que fizeram a qualificação com um capítulo, né, escrito. Então, assim, isso vai variar muito, né, do programa, vai variar muito do professor que vai te orientar, mas só para fazer uma breve contextualização para vocês, né, sobre como é que funciona a qualificação, é basicamente essa etapa aí. Dizem que é mais difícil até mesmo do que a defesa, né? A defesa já é um momento ali que os professores já estão mais light. Por quê? Porque é na qualificação que geralmente os professores apontam, né, os maiores erros do seu trabalho, e você vai para a defesa, né, já com um trabalho bem mais redondo, né? Então, assim, a etapa mais complicada, digamos assim, né, da sua pesquisa vai ser nessa etapa de qualificação, tá bom? Então, a defesa, ela tem mais a finalidade ali, né, no final de corroborar a sua pesquisa, né? Então, se a sua pesquisa ela estiver muito ruim, ela nem vai, né? Você nem vai defender a sua pesquisa.
Então, gente, de uma forma geral, né, acho que esses são os principais pontos que eu queria passar para vocês aqui nessa conversa informal, né, que a gente está tendo aqui, que eu estou chamando de pós-maratona, né, porque, enfim, a gente teve muitos conhecimentos aí durante as lives de aquecimento, durante a maratona, né, foi um evento muito robusto, né, com vários professores, com muito conteúdo. Então, quem participou realmente conseguiu aproveitar muito. E hoje eu estou aqui, né, nesse bate-papo mais para contar para vocês como é que foi, né, as minhas experiências ali na UNB, né, assim, das aulas, das disciplinas, para falar para vocês um pouquinho desse universo por dentro, né, que às vezes a gente não conhece. Né, a gente fica, às vezes, muito focado, e eu lembro quando eu estava me preparando, eu era muito focado em passar, né, em passar no mestrado, depois eu via o que era. E, gente, é importante sim a gente conhecer, né, o programa por dentro, né, essa questão das disciplinas, para a gente até planejar a nossa rotina. Né? Por exemplo, se eu for passar, né, se eu for aprovado, como é que eu vou me planejar? Né? E é algo que os professores podem te questionar, inclusive no momento da banca, né? Inclusive eu comentei com vocês, fizeram questionamentos aos meus mentorados em relação a isso, em relação à disponibilidade de tempo. Né? Então, é algo que você já tem que pensar desde agora, tá bom? E, gente, acho que vamos ver aqui, acho que a gente tem mais umas perguntinhas, vamos lá. Essa pergunta que eu achei interessante, né, para compartilhar com vocês, que é qual o melhor momento, né, para começar a se preparar? Eu até respondi, né, essa eu acho que eu respondi nos meus stories, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui com vocês, né, gente? Muitas pessoas mesmo que eu vejo, são reprovadas porque elas deixam para se preparar de última hora. E quando ela deixa para se preparar de última hora, é muito difícil ela montar uma boa estratégia. Né? Então, gente, comece a se preparar com antecedência, por favor. Eu estou implorando aqui porque eu sei que vai chegar em janeiro, vai chegar em fevereiro, o pessoal já vai estar doido aí querendo ingressar no mestrado, mas não fez a base, não fez a casinha. Então, se eu fosse você, né, que me mandou essa pergunta, enfim, quem está assistindo, começa hoje. Né? Se está assistindo aqui minha live, essa live te ajudou de alguma forma, cara, começa a preparação, tá bom? Eu acho que assim, com as aulas da maratona, com as lives de aquecimento, você já consegue começar a sua preparação, fazer uma estratégia ali interessante, né? E se caso você queira, né, se aprofundar, ter o meu acompanhamento mais personalizado, mais individualizado, você também tem a opção de ingressar no GPS, né, que é esse meu programa de mentoria, em que você vai aprender ali o passo a passo para superar cada uma das etapas de uma forma bem robusta, né, bem sistematizada. No módulo 1, por exemplo, a gente trabalha sobre os fundamentos de pesquisa, e foi até um questionamento que me fizeram nos stories, né, se a mentoria servia para as pessoas que nunca fizeram pesquisa na vida. Gente, serve sim. Eu tenho mentorados que nunca tinham escrito um artigo, nunca tinham escrito um projeto e que foram aprovados, passaram pelas diversas etapas. Inclusive, uma dessas mentoradas está aguardando só a última etapa, que é a análise curricular, né, mas assim, em tese, ela já passou. Né? Agora resta saber se ela foi classificada porque tem análise curricular, enfim. Mas, enfim, ela é um exemplo de uma mentorada que ela nunca tinha escrito um artigo, ela entrou para o GPS, ela já publicou 2 artigos e passou pelas etapas dos processos seletivos, né, com êxito. Então, assim, gente, depende do seu interesse. Ela colocou passar no mestrado como algo prioritário na vida dela, porque ela queria uma carreira docente, né, isso ia ser bom também para ela na advocacia, e ela colocou isso como prioridade. E, gente, ela conseguiu. Né? Então, assim, esse método, né, que eu ensino para os meus mentorados não é um método que eu criei, né, que eu tirei do zero, né, que eu inventei da minha cabeça, da minha imaginação. Não. São coisas que eu aprendi, né, no campo de batalha, participando de 3 programas de mestrado, né, nos 3 programas de mestrado que eu passei e fui aprovado. Né, além disso, eu conversei com inúmeros pesquisadores, conversei com inúmeros amigos, né, que participaram de processos seletivos e eu masterizei, né, todas essas informações, todo esse conhecimento que eu tenho desde 2016 fazendo pesquisa, tudo isso eu masterizei e coloquei dentro dessa nossa mentoria. Então, assim, o melhor lugar para você se preparar, eu não tenho dúvidas do que eu estou falando aqui, o melhor lugar para você se preparar é dentro do GPS, é dentro da comunidade, porque lá eu posso te acompanhar de uma forma personalizada, né, de acordo com as suas dúvidas, te responder diariamente, né, tirar todas as suas dúvidas, compartilhar essas oportunidades de grupos de pesquisa que estão com o edital aberto, congressos, revistas, né,
editais de processos seletivos, tudo isso, né? Só tem como eu fazer dentro do GPS. Eu faço aqui os conteúdos que são gratuitos, mas não tem como eu te acompanhar. E assim, às vezes, gente, um décimo, 2 décimos, às vezes uma sacada que você vai pegar dentro do GPS vai ser fundamental para a sua aprovação, né? E, gente, 1 décimo, 2 décimos faz muita diferença. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu na UNB, eu não fui aprovado na primeira chamada, sabe por quanto? Por 0,25. Por 0,25. Então, assim, gente, décimos fazem muita diferença. E eu tenho certeza, né, que dentro do GPS você vai pegar muitas sacadas, coisas que você ainda não sabe, tá bom? Se você assistir assim, todo o GPS e falar assim, Gustavo, eu já sei tudo que está aqui dentro do GPS. Então, se você falar isso para mim, eu te devolvo o seu dinheiro, com toda certeza, tá bom? Eu tenho certeza que tem coisas lá que você não sabe, né? Porque, enfim, esse curso está sendo atualizado constantemente. Todos os dias eu aprendo algo novo na pesquisa e eu estou lá, né, no campo de batalha com os meus mentorados para auxiliá-los. Então, é algo assim que eu não tenho dúvida. O melhor lugar para você se preparar, para que você consiga se tornar um candidato competitivo, mesmo que você nunca tenha feito pesquisa na sua vida, mesmo que você tenha feito pesquisa na sua vida também, eu vejo que as pessoas às vezes pensam assim, já publiquei um artigo, já publiquei 2 artigos, já participei de congresso, isso aí, né, eu vou passar na seleção de mestrado sem mentor. Gente, a maioria dos meus colegas, né, acho que se não for todos que eu converso, eles tiveram mentores, pessoas que ajudaram eles a serem aprovados, né, no mestrado, no doutorado, pessoas que ali já tinham, às vezes, até uma experiência com pesquisa. Porque não basta você apenas fazer pesquisa, não basta apenas você saber fazer projeto, você tem que ter técnica, né? Tem estratégias e geralmente a gente aprende ali no campo de batalha, né? Às vezes a gente não aprende isso na faculdade, né? Essas estratégias não são passadas para a gente na faculdade. Então, se eu fosse você, assegurava a sua inscrição hoje, né? Com esses R$300 de desconto, você pode fazer a sua inscrição, né? Até as 23h59 de hoje. É claro, você vai poder fazer sua inscrição até domingo, mas amanhã você vai ter só R$200 de desconto, R$100 a menos, né? Amanhã, na quarta e na quinta, R$200 de desconto. Se você deixar para a última hora, sexta, sábado ou domingo, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão deixar de última hora, aí você não vai ter nenhum desconto, mas é claro, você vai ter acesso a todos os bônus e tudo mais. Mas se eu fosse você, segurava a sua vaga aí com esses R$300 de desconto e depois você decide se você vai continuar no GPS ou não. Faz esse bem para a sua consciência de você dormir tranquilo, de você realmente aproveitar essa oportunidade. Não espera, vou passar o ano, vou esperar passar o Natal para começar a preparar. Mas, gente, os editais, eles vão ser publicados ali mais no início de janeiro, fevereiro. Então, não é muito melhor você começar agora, né? Que história que você quer contar sobre 2020? Que foi o ano da sua transformação ou que foi o ano, que você passou em branco? Então, assim, eu tenho um compromisso muito grande com os meus mentorados, porque é um compromisso muito sério que eu faço, assim, de estar oferecendo esse produto, essa mentoria, para algo que realmente assim, não é tão acessível, ingressar no mestrado, mas eu faço o possível e o impossível, realmente, para que os meus mentorados cheguem muito preparados para os processos seletivos. Então, se você quer ter o meu acompanhamento, eu faço esse convite aí para que você ingresse na minha mentoria. E, gente, o nosso tempo aqui está acabando. Acho que eu passei essas principais informações que eu queria passar para vocês. Eu vou continuar depois respondendo as caixinhas nos stories, até para a gente não ficar fazendo a live aqui. Eu vi que já deu mais de 1 hora, né? E eu, quando começo a falar, vou falando e acabo perdendo tempo, né? Mas eu vou continuar respondendo vocês, tá bom? Nos stories, as perguntas que ficaram pendentes. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao GPS, tá bom? Em relação aos módulos, me chama no direct pra gente conversar, tá bom? Então, é isso, tá bom? Te espero do outro lado em breve. Se você for ingressar na mentoria, segunda-feira a gente já começa a sua preparação com o nosso encontro do grupo de estudos para a gente debater sobre pesquisa empírica, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se encontra em breve.